Não há. Somente só Ele é o dono, o mundo vai acabar, o céu vai ser destruído por Deus. Mas a lei permanecerá no céu com Deus e todos aqueles salvos que obedeciam à lei dele. É assim. Se a lei do sábado acabou, Isaías 66, verso 22 a 23, disse de mês a mês, ida do sábado após o outro sábado, todo o povo que será salvo virá adorar o Senhor na nova terra. Agora, se o povo salvo na nova terra irá adorar Deus também no dia do sábado, agora esses que disse que foi abolido, onde irão? Marcos 2, capítulo 27, ou capítulo 2, verso 27. O título disse: o Senhor é até o homem do quê? Do sábado. Quem? Jesus. É o Senhor do sábado. Quem é Senhor? É patrão do dia do sábado. Verso 27 disse: o sábado foi feito por causa do homem. Agora, se fizeram o sábado para mim e para vocês, por que não guardamos? E todos falamos em nome de Deus. E o terceiro mandamento de Deus, na Bíblia, Êxodo 20, disse: não tome o Senhor, não tome o Senhor, o nome do seu Senhor Deus em vão, sem cumprir o que diz. Porque eu, o Senhor, não deixarei sem castigo até usar meu nome assim. Agora, se você diz que querer Deus, ama Cristo, e a lei de Deus você não tem. Como é que você vai ser também de Deus? Seu pai, você pode dizer que eu amo meu pai de casa, e quando não leva pratos de casa? Não é possível. Agora, se você disse que eu amo Deus e você mata, agora você ama seu próximo, aquele mandamento que disse não pode matar? Não há. Irmão, Satanás, a missão dele é enganar vocês para esse bom enquanto é pecado. Satanás não vem com as gajas no corpo a falar: eu sou Satanás, eu sou Satanás. Não. Satanás faz uma coisa até militar você começar a ver, parece boa. É como trabalha Satanás. Mas Deus, povo de Deus, se amostra na lei que está na Bíblia. Satanás morto e ressuscitou para o céu. E vamos verso 16. Mesma bênção que recebeu a tribo de Judá e recebeu também a tribo de Dan. Quando chegou no verso 16, a tribo de Dan, o patriarca Jacó disse: Dan será, ou Dan julgará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. E já sabemos, a primeira parte, julgar, quem julga é só Cristo, é só Deus. Agora, por que essas frases, essas palavras? Um pai dar esse cargo, essa responsabilidade a seu filho. Ele, Jacó, foi revelado com Deus que na tribo de Dan, lá à frente, Cristo iria incorporar. Lá como ele encarnou, que nasceu, viveu como pessoa, ele também deveria incorporar o ser divino descer para se juntar ao profeta que ele prometeria para nos últimos dias. O qual é que Elias no Malaquias 4 e do Marcos capítulo 9, de 11 a 13. Agora, quando chegamos no verso 17 de Gênesis 49, é quando aquele pai repete também, disse que Dan será como uma serpente ao caminho, uma víbora à vereda, que fará com que morda os calcanhares do cavalo e fará com que caia o próprio
deveria ser esperto como a serpente, mas é o caminho. Esperto como uma víbora astrada para conseguir salvar seu povo. Morder os calcanhares é desmascarar, explicar, divulgar todo o engano que está aqui no mundo em redor. E fazer cair o próprio cavaleiro para trás é explicar quem é o responsável do engano no mundo todo. Verso 18. Mesmo o pai é quando concluiu as suas palavras, as mesmas bênçãos dado à tribo de Dan, é quando ele diz: assim, Jacó a dizer disse: ó Senhor, em ti eu espero a sua salvação. Jacó, naquela promessa que ele dava ao seu filho, que foi revelado com Deus, que a salvação nos últimos dias seria na linhagem de Dan, é quando mesmo o pai disse: em ti, Senhor, espero a sua salvação. Porque somente quem salva é Cristo. E esse Cristo deveria ser esperto como a cobra, mas é o caminho. Mas é o caminho como? O ensino nos últimos dias, Cristo para salvar as pessoas deveria ser nas ruas, como vocês veem, nas estradas, nos mercados e nas praças, mas não nos templos. Mas por que também? Enquanto também os templos adoram mesmo o nome de Deus. Presta atenção, irá acompanhar. E quando Dan, a seguirmos depois da tribo de Dan, também vamos repetir na mesma história o que diz Moisés, a mesma bênção dado a Dan. Como ouvimos na tribo de Judá a ser dado o título de leão. Título de leão, esse leão refere-se a Cristo, o leão da tribo de Judá, como diz Apocalipse. Somente. Querido Deus, meu Deus Pai, obrigado, Senhor Deus dos Exércitos, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir. Te peço licença para vir à Tua presença, pedir, te agradecer por o Senhor nos permitir estar com vida, mais uma vez, acordar com vida. Obrigado, Senhor, por o Senhor mandar o Teu trovão ontem, que estremeceu a terra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor mostrar que o Senhor está atuando na terra e o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigada, Pai, por o Senhor nos mostrar as verdades que estão na Tua palavra. Eu te agradeço por o Senhor enviar os Teus servos para proclamar a verdade que não está sendo proclamada dentro de nenhuma das igrejas, seja ela qual for. Mas é aquele trabalho que o Senhor fez no passado, fora dos templos, porque dentro dos templos o Senhor foi proibido de pregar, foi expulso. Houve exatamente o que acontece hoje. Houve recusa, desprezo, houve também comparação com a obra do mal. Senhor, tenha misericórdia, Pai, de cada um dos teus filhinhos hoje sobre a terra. Que cada um se arrependa, confesse os pecados e peça perdão, porque no passado o Senhor declarou exatamente o pecado do povo, exatamente o que eles eram. E João Batista também teve que declarar o pecado de Herodes, que estava transgredindo a lei de Deus. Então, Senhor, nos ajuda nesses últimos dias, porque os discípulos passaram pelas provas quando houve perseguição e eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos achar que vamos viver no mundo agradando a Deus vivendo em pecado. Não podemos achar que por amarmos os nossos irmãos devemos ficar calados, aceitando os erros. Nos ajuda, Pai, a não fazer nada por egoísmo e por agradar o homem, porque maldito o homem que
confia no homem. Nós temos que entregar tudo em tuas mãos, Pai, e fazer a tua vontade, não a vontade do homem. Não podemos confiar na palavra do homem pecador. Nós precisamos confiar na tua palavra. Precisamos colocar nossa confiança em ti, no que está escrito. Essa é a nossa alegria na terra, nossa segurança, nossa paz. A única maneira de estarmos felizes nessa terra é mantendo a nossa lâmpada acesa, sermos virgens, prudentes, não nécias. Nos ajuda, Pai. Nos guia neste dia na tua companhia. Viemos mais uma vez entregar nossa vida. Te agradecer, Senhor, por teu amor contínuo, constante. Senhor, nos amar todos os dias de nossas vidas. Por o Senhor nos conduzir pela vereda da justiça por amor do teu nome. Por o Senhor ser tão longânimo conosco, tão paciente, tão compassivo, tão misericordioso, benigno. Muito obrigada, Senhor. Todos os dias eu tenho muito que te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Já te falei muitas vezes, Pai. Se tiver outra palavra que eu possa dizer além de obrigado, me mostra qual é, porque essa é a única que eu aprendi e falo sempre. Porque estar vivo nessa terra é motivo de muita gratidão por participar dos momentos mais importantes da história dessa terra, por esse momento que semelhante àquele quando se ouviu no passado, que João anunciou a tua vinda e foi uma grande alegria. E o que ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés". Que maravilha! Eu fico muito feliz nesse encontro, apesar de eu não estar lá, mas eu creio que foi a maior alegria da vida de João Batista, ver o Cordeiro de Deus, o cumprimento da promessa ali ao vivo, diante dele, e ele continuou pregando até ser preso. E ele falou do batismo com o Espírito Santo. Outra promessa maravilhosa que foi, concretizada na igreja primitiva, que foi derramado sobre seus discípulos. Não foi sobre o templo, porque o templo não aceitou o Cordeiro de Deus, mas a tua igreja aceitou, Senhor. E hoje é a mesma coisa, a história se repetindo. A igreja remanescente aceitou a incorporação. Muito obrigada, Pai, por o Senhor estar incorporado. Assim como o Senhor derramou teu Espírito sobre os discípulos, agora o Senhor está também com o remanescente. Muito obrigada, Pai. A única maneira dos 144 estarem e ficarem de pé, segundo a Bíblia, é porque o teu Espírito está nesse povo, os 144.000. Nesse povo que crê na verdade e prega a verdade, exatamente a verdade de Apocalipse 14:18. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe todo o teu povo, toda a tua igreja, para que a história que aconteceu em Jerusalém, no cerco de Jerusalém, quando muitos morreram dentro do templo, não aconteça hoje, porque o risco é muito grande. Todos aqueles que se apegam ao templo correm o risco de ter o mesmo destino. Nos ajuda, Pai, tenha misericórdia de nós. Toma nossas vidas em tuas mãos e nos ajude a olhar para ti, porque nós estamos no terceiro renovo. Agora, o batismo se tornou um meio de política e ganho de dinheiro. Os valores estão trocados. Por isso o Senhor não aceita mais o batismo. Muitos não querem aceitar também que o batismo para ti não vale nada mais. Acabou aquela, aquela dispensação, tanto dos judeus, eles foram rejeitados como nação, como agora. E ajuda os teus filhinhos, Pai, para que eles possam abrir os olhos e sair dos templos, porque as pragas vão cair sobre os templos.
as 7 últimas pragas. Quem não pesquisou a história de 1965, quando a Igreja Adventista aceitou, fez aliança com o Espiritismo, com o Papado, então não vai sair dos templos. Mas quem conhece a história, como o Senhor revelou, está revelando, esses vão sair, são sinceros. E eu oro para que o Senhor continue abençoando cada um deles. Porque caso contrário, vão ficar dentro do templo igual no passado e vão guardar o domingo e o sábado até serem dominados pelo maligno. Por isso, toma nossas vidas em tuas mãos. Nos ajuda, Pai, a não aceitar a marca da besta. Por favor, Senhor, nos guarda, nos guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Guarda e guia, Pai, cada um dos teus filhinhos, onde estiver. Nos ajuda a ser manso e humilde, a entregar tudo em tuas mãos. Fugir da contenda, como é que o Senhor diz na palavra? É, dos atritos, né? Dos conflitos que não tem razão de ser. Nos ajuda a sair dos conflitos e não ficar divididos, mas falar que que o maligno ele não está dividido, ele não prega a lei de Deus como alguns vão chamar esse ministério do quarto anjo, de que é do maligno. O maligno não trabalha dividido. Jesus falou isso. Ele não pode estar do lado da Bíblia e da lei de Deus e falando da lei de Deus quando na verdade ele odeia. Então ele não está dividido. Precisamos ter muita sabedoria, Senhor, para não eh, atribuir o trabalho do Espírito Santo ao do maligno. Nos ajuda, nos conduz, nos guia, nos salva. Dá-nos, Senhor, a plenitude do teu Espírito. Que ele continue nos guiando na verdade, Pai. No caminho, na verdade e na vida. Nos convence também, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Nos cobre, Senhor, com teu manto de justiça. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda na proclamação dessa mensagem. Porque a verdade, ela não é uma verdade comum. Ela não é uma pregação comum. É uma pregação para abalar a estrutura das trevas. E o maligno se levanta, ele odeia quando as pessoas são despertadas para ver e pesquisar a verdade. Então nos ajuda, Pai, ajuda cada um dos teus filhinhos. Continua fortalecendo nossos irmãos, porque eles são os primeiros a ser apedrejados. Os irmãos que estão na frente da batalha. Aqueles que o Senhor chamou. Se o Senhor Jesus foi descredibilizado, as pessoas, o seu povo não o aceitou. No passado, perderam de entrar na Terra Prometida por causa da incredulidade. Só 2 aceitaram o relatório positivo, que foi Caleb e Josué. Agora, quando ele veio, depois, quando ele nasceu e veio para derrotar o maligno, a sua igreja também não aceitou. E agora estamos no último período, Pai, da igreja, na 7ª igreja, a igreja que é rica, que é abastada, que se sente satisfeita com o seu trabalho de salvação pelas obras, seu trabalho de confiar no homem e esperar pelo homem e exaltar o homem. Infelizmente, seus planos humanos, que está tudo planejado. Tudo está planejado na igreja. Deus não tem espaço para falar, porque tudo vem planejado. O sermão é tudo planejado. E também as festas da igreja, é tudo planejado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Por favor, nos ajuda. Toma nossas vidas, nos ajuda a continuar te buscando. Entrega tudo em tuas mãos. Buscar o teu reino e a tua justiça para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Estamos aqui para entregar, Pai, para confessar. Somos pecadores, eu não sou nada, como eu sempre te digo. E agora aprendi que sou uma serva inútil, de acordo com o espírito de profecia. Por mais que eu faça alguma coisa, isso não vai me garantir o céu. Não há nada, Pai, que eu possa fazer nessa terra para me garantir o céu. Nada. Tudo vem de tuas mãos. Obrigado por Senhor me ajudar a entender isso, porque muitos
acredito que vou ser salvo. Por isso que tem aquela passagem lá em Mateus 7, que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome. Fizeram para ser salvos e deixaram de lado a justiça de Jesus. Nos ajuda, Pai, a não cair nesse erro, porque o Senhor vai dizer para eles, todos, todos aqueles que trabalharam pelas obras, confiando nas obras. O Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim. Fica conosco, Senhor. Nós viemos entregar nossa vida, te agradecer por o Senhor estar cuidando dos enfermos, todos aqueles que nós já oramos, pelas orações respondidas. Que o Senhor continue abençoando todas as famílias da terra, os casais, as irmãs casadas, as irmãs solteiras, as irmãs solitárias, viúvas, as irmãs que moram sós. Que o Senhor continue abençoando cada uma delas, Pai. Nós oramos pela irmã Divina, pela irmã Terezinha. Que o Senhor as ajude, Pai. Que o Senhor ajude também a Deusilene. O Senhor sabe, ela já está na igreja há muitos anos. E eu oro para que ela aceite o conselho do testemunho do Espírito de Profecia. Aceite, leia e ponha em prática, porque o Senhor sabe da vida dela melhor do que eu. Toma, Deus se lê em tuas mãos, tenha misericórdia dela, para que ela não perca a vida eterna, porque não podemos nos levantar contra a tua mensagem. A palavra é tua, o Senhor faz o que o Senhor achar justo, porque o Senhor é justo, mas nós somos injustos. A Bíblia diz que nós somos como trapo, nossa justiça é como trapo de imundícia. Não há nada, nenhum mérito em nós, Senhor, nada. Nós não podemos impedir a tua obra, porque o Senhor diz para o teu servo: nem anjos, nem demônios podem destruir essa obra. Ela vai prosseguir. João Batista teve que colocar falar do pecado, chamar o pecado pelo nome. E hoje não é diferente. A mesma obra que aconteceu em todos os tempos pelos profetas vai terminar agora nos últimos dias. Quer as pessoas queiram, quer não queiram, quer aceite, quer não aceite. A verdade permanece. Porque é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está motivando, inspirando e orientando para que as palavras sejam ditas de acordo com a tua vontade. Então, nos ajuda a reconhecer isso, Senhor, e ser humildes e ser mansos, e não se levantar contra a tua obra, porque isso traz problema. E nós não queremos, eu particularmente não quero perder a vida eterna. Toma nossas vidas em tuas mãos, perdoa os nossos pecados. Nós viemos te agradecer, entregar e te bendizer, porque o Senhor é maravilhoso pelas todas as tuas obras que o Senhor fez no passado, presente e futuro. Eu vejo o livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Todos eles tiveram estratégias diferentes para pregar a verdade, para mostrar a verdade para o povo, pela panela, pelo cinto. eh, Pelo alimento, de fazer o alimento, pela carregar a sua roupa, a sua bagagem, fazer um buraco na parede, são tantos os detalhes, tudo para o próprio Oséias, casando com mulher uma mulher não virgem, né, do próprio Oséias, para ilustrar a verdade para o povo. O Senhor fez de tudo, Pai, e continua fazendo. Obrigada, Senhor. Eu particularmente, cabe a mim pedir perdão a Ti. E como disse Daniel, corar de vergonha, porque as pessoas só não vão para o céu se elas não quiserem, porque o Senhor usou de todas as maneiras para que a verdade prevaleça, para que a verdade esteja diante de nós e possamos aceitá-la. Ou não, depende de cada um. Muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor fez, faz e fará. Pelas estratégias que o Senhor criou para mostrar a verdade, com parábolas, não falta ensino. E também testemunhos. Nós temos aí a Bíblia cheia de testemunhos de todas as maneiras. E eu quero, Pai, me entregar em tuas mãos para que o Senhor venha me usar, de acordo com a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui ao teu dispor, eis aqui para ajudar. Esse é o meu desejo, Senhor, a minha oração. Que o Senhor continue abençoando cada uma das irmãs intercessoras, abençoando, Pai, para que elas sejam sinceras e fiéis a Ti. Cada uma delas,
Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Dá-nos um bom dia na tua companhia, ficar conosco. Dá-nos a plenitude do teu Espírito, Pai, a força da graça, o poder da graça, porque é só pela graça que somos salvos e pela fé em Jesus, porque as obras são tuas e nós fazemos porque o Senhor nos ajuda a fazer. Não é porque eu tenho poder para fazer, nunca foi, nem nunca será. Obrigada, Senhor, porque tudo é teu e nas tuas mãos te damos. Entregamos em nome de Jesus. Amém.